Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos muito bem, né? Tudo tranquilo. E vamos hoje para mais um tópico. Bom, quem me acompanha desde o primeiro vídeo já percebeu que eu tenho feito uma timeline, seguido uma linha de raciocínio dos processos operacionais, para que vocês entendam cada vídeo novo que eu lanço, porque como eu já disse aqui, a cada vídeo eu estou me aprofundando mais nos assuntos e tornando-os mais específicos. Então, essa timeline é para que vocês percebam que cada evento dentro de um processo operacional está interligado. Então, assim, eu preciso que vocês entendam isso. A gente já falou sobre os agentes logísticos, né, os agentes de um processo, a gente já falou sobre Incoterms, sobre documentação, sobre os tipos, as modalidades, né, de importação e de exportação. Já ensinei para vocês como se tornar um importador ou um exportador. Agora vocês já sabem tudo sobre esse assunto. E hoje vocês vão aprender como escolher um modal para sua operação. Já está com tudo certinho, né? Já está habilitado a importar ou exportar. E agora, né? O que eu faço? Como que eu vou escolher um modal para minha operação? É isso que a gente vai falar hoje. É isso que vocês vão aprender aqui hoje com o Comex na prática. Então, bora, vamos comigo. Bom, hoje eu vou falar brevemente, né, de uma forma geral, sobre os modais marítimos e modal marítimo e o modal aéreo. Por quê? Mais pra frente eu vou pegar e vou fazer um vídeo específico para cada um deles, falando todas as peculiaridades e especificidades de um processo marítimo e de um processo aéreo. Então, assim, é muito conteúdo, é muito legal, vocês vão talvez até começar a ter aquele despertar do interesse, eu gosto mais do aéreo, eu gosto mais do marítimo. Isso é bem legal, porque eu faço os dois no mesmo amor, vamos dizer assim, mas tem gente que prefere fazer barco marítimo, tem gente que prefere fazer aéreo, enfim. Bom, para escolher o seu modal, você precisa pensar e se responder, né, antes de escolher, 3 perguntinhas básicas. O que você vai trazer? Qual que é o seu produto? Em quanto tempo você precisa do seu produto aqui, né? Em quanto tempo você precisa que o seu produto chegue, no caso da exportação, até o cliente? Ou em quanto tempo você precisa do seu produto aqui no destino? E quanto que você está disposto a desembolsar pelo transporte internacional deste produto? Essas são as 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer e refazer antes de escolher o seu modal e analisar a fundo cada uma delas. Mais uma vez eu vou falar com vocês a importância de planejamento logístico. A escolha do modal é um dos tópicos do seu planejamento e influencia muito no resultado do seu processo, se vai ser uma operação bem sucedida ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Para que você consiga responder a essas 3 perguntinhas, você tem que saber quais são as vantagens e as desvantagens de cada modal. Eu separei 4 tópicos de ambos, né? 4 de cada um, e vou comentar aqui para vocês. Quais são os pontos positivos de trazer a carga via transporte marítimo, né? De navio? Primeiro deles, o custo de frete marítimo é mais baixo comparado ao frete aéreo. Isso é um ponto de avaliação que muitos empresários, né, muitos importadores ou exportadores levam em consideração na escolha. Segundo, com o navio você consegue transportar grandes volumes sem nenhum problema. Então, dependendo do que você vai trazer, lembra que isso é uma daquelas perguntas, você só consegue usar o modal marítimo ou você não tem nenhuma restrição no modal marítimo. Terceiro, de navio, né? Usando o modal marítimo, você consegue transportar qualquer tipo de mercadoria. E o quarto é que no modal marítimo você tem algumas rotas, né, ou trajetos que são exclusivos dele. Você não consegue acessar via aéreo. Então o marítimo tem essa particularidade também. Já passando para os pontos negativos, né, para as desvantagens, muitas vezes você quer um preço bom, mas você não tem o tempo para esperar o transit time, que a gente chama,
Transit time é o tempo de trânsito de um processo, o tempo que ele vai demorar para chegar. Então, às vezes você tem um bom preço, que é uma vantagem, um custo de frete, mas você não pode esperar o transit time daquela carga. E, em média, uma viagem de um navio da China até o Brasil, por exemplo, dura 30 dias, mais ou menos. 30, 35 dias. Da Europa para cá, em torno de 10 a 15 dias. Dos Estados Unidos para cá, dependendo de onde que ele sai dos Estados Unidos, pode demorar entre uma semana e 10 dias. Então, isso tem que ser levado em consideração e entra como um ponto de desvantagem no transporte marítimo. Pouca flexibilidade. O que eu digo quanto a isso? Às vezes, alguns armadores fazem, já aconteceu muito comigo, na época que eu coordenava embarque marítimo, de você atrasar a saída do navio, né? Os armadores, que são aqui, lembre-se do primeiro vídeo, os armadores são os detentores dos navios, né? Então, já aconteceu de saídas de navios serem atrasadas da origem porque não tinha carga suficiente, tinha pouca coisa, então eles preferiram atrasar a saída em uma semana para ver se enchia mais o navio, e aí o seu processo, que duraria 30 dias de trânsito, por exemplo, pode durar mais 7, né? Quase 40 dias. E aí você aqui, no meu caso, que trabalhava com agenciamento de cargas, ia ter que explicar para o cliente o que tinha acontecido. Então, às vezes acontece esse tipo de situação e não tem o que fazer, não sei esperar. Então, isso que eu digo como pouca flexibilidade. E também os transbordos, algumas rotas sofrem muitos transbordos até chegarem no destino final. O que são transbordos? São paradas no meio da rota para que o navio descarregue alguns containers, alguns outros containers, ou faça reabastecimento, pegue mais carga, enfim. Da China para o Brasil, por exemplo, tem em média 1 ou 2 transbordos. Depende do armador que você vai utilizar e depende da rota que esse armador trabalha. E alguns atrasos, justamente por conta dos transbordos. Às vezes o navio vai parar em um porto, por exemplo, de Rotterdam, na Holanda, e é um porto que está sobrecarregado e aí acaba demorando para o navio entrar. E é o que eu falo de efeito dominó, né? No final, você acaba sofrendo um atraso também. Bom, esses foram os 4 pontos principais, né? Que na minha opinião, são os pontos mais relevantes. De positivo, para usar o modal marítimo, e de negativo, para que você repense sua opção de trazer via navio. Já no modal aéreo, o queridinho de muita gente, o ponto positivo mais relevante é a agilidade, porque em horas você pode ter a sua carga tanto no destino que você vendeu, tanto no seu destino que você comprou, que você está importando alguma coisa. O rastreio da carga no modal aéreo é mais fácil também. Se você precisa de alguma informação sobre a carga durante o trânsito dela, você tem uma maior facilidade de rastrear o seu processo. Apesar de que os armadores, né, já melhoraram muito a questão de tracking, mas é muito mais fácil você fazer um tracking. Tracking, gente, é uma busca, tá? A gente usa, já disse para vocês, e já tem vídeo sobre isso também, dos terminologias em inglês. Tracking é uma delas que a gente fala todo dia. Tracking é a busca por alguma informação. Então é muito mais tranquilo você fazer um tracking de uma carga do que de um navio, né? Você tem informação muito mais rápida. Outro ponto positivo também dos embarques aéreos é a segurança, né? A maior segurança, principalmente quando se tratam de cargas sensíveis, de cargas muito valiosas, de cargas perecíveis, de cargas que têm temperatura controlada, enfim, essas cargas que são mais especiais. E a oferta? A oferta de voos e de companhias aéreas no mundo inteiro é um atrativo para quem quer usar esse modal. Já os pontos negativos dos embarques aéreos, o primeiro deles, e é o que mais bate de frente com o marítimo, é o custo. O custo do frete aéreo em relação ao frete marítimo é muito mais alto. Mas é o preço que você paga pela velocidade da sua operação, né? E a incapacidade também de transportar alguns produtos no avião
acaba levando alguns importadores ou exportadores a optarem pelo uso do modal marítimo. Por quê? Alguns produtos perigosos, algumas cargas perigosas, por exemplo, lembra que eu já falei sobre documentação de carga perigosa, e aquelas duas documentações, tanto o DGD quanto o MSDS, isso está naquele videozinho sobre documentação, são analisadas antes de que o transportador, né, seja o armador ou a companhia aérea, dê o aceite para transportar aquela sua carga. Então, no modal aéreo, existem algumas restrições e alguns tipos de cargas de mercadorias não são aceitas de forma alguma dentro de uma aeronave. E aí não tem jeito, você tem que trazer a carga via marítimo. E atrasos também. A maioria dos embarques de aéreos são feitos em voos de passageiro. Então são aqueles voos normais. Você viaja e vai passar o seu feriado em Nova York, por exemplo. Junto com você vai uma carga, né, no porão da aeronave. Então a maioria dos voos que a gente faz trazendo carga são feitos em voos de passageiros comuns e a prioridade são os passageiros. Então, se um voo está lotado, por exemplo, e não tem espaço para alocar a sua carga por conta da quantidade de bagagem dos passageiros, a sua carga vai ficar no chão no aeroporto aguardando o próximo voo para aquele destino. Então é isso, essas foram as vantagens principais, né? As principais vantagens e desvantagens, tanto do modal aéreo quanto do modal marítimo. E aí, tendo em mãos todas essas informações, você precisa analisar de novo as 3 perguntas, né? O que você vai trazer, em quanto tempo você quer e o quanto você quer pagar. E aí você vai montar a sua métrica, né, a sua matriz de decisão em posse de todas essas informações. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou citar o nome de alguns portos e aeroportos. Começando pelos portos, o Brasil tem mais de 175 instalações portuárias de carga. Dentre nessas instalações estão incluídas os portos, os terminais marítimos e instalações aquaviárias. O maior porto é o Porto de Santos, em São Paulo, e também na lista a gente vai ver que tem muitos portos do sul do país. Eu comentei no último vídeo sobre incentivos fiscais que o estado de Santa Catarina tem um dos incentivos fiscais mais usados hoje em dia para importação. Então, o Porto de Paranaguá, o Porto de Itapoá, Porto de Itajaí, Navegantes, são alguns dos portos do sul do país. E além deles, tem o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Suape, que entram na lista, né, de portos que tem uma grande movimentação de cargas. Já partindo para os aeroportos, o aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil em movimentação de carga e de pessoas também, né? Mas o nosso assunto são cargas. O aeroporto de Guarulhos é o maior, o que mais movimenta. Então, outros aeroportos que a gente também costuma fazer processos de importação ou exportação são Brasília, Galeão, no Rio de Janeiro, o aeroporto de Vitória também é aeroporto principalmente de exportação, o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, em BH, e o aeroporto de Viracopos, que também tem post sobre ele no feed, né, principalmente nesse tempo de pandemia. O Viracopos fica em Campinas, São Paulo. Os dados de cada porto e aeroporto vocês podem encontrar nos sites dos órgãos, né? A ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para as informações sobre os portos, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão federal responsável pelos dados dos aeroportos. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no próximo vídeo. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, no @comexnaprática, e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, falem aqui com a gente no YouTube ou no Instagram mesmo. E não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Tchau!